Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do 8º ano. Então fique atento ao assunto da aula de hoje e eu conto com vocês para responder as questões da DLI, certo? E qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? Vamos ao conteúdo? Bem, hoje nós vamos falar sobre arte grega e arte romana, ou seja, a gente vai fazer uma viagem lá na antiguidade. Vamos iniciar primeiro com a arte grega. Bem, os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Então, quais as principais características da arte grega? Simetria. O que é simetria? Vocês sabem que nós, seres humanos, nós não temos um corpo simétrico. O que é simetria? Um olho igual ao lado direito, igual ao lado esquerdo. A orelha do mesmo tamanho da esquerda. Ou seja, há uma diferença muito pequena que nós não percebemos. Então, e os gregos, eles tinham essa perfeição de fazer as esculturas simetricamente. E as obras realizadas a partir de modelos vivos, ou seja, tinha uma pessoa e onde os gregos observavam e faziam suas produções artísticas, principalmente as esculturas. E uso religioso, doméstico ou funerário. Então, a maioria das esculturas gregas, eles representavam os deuses da mitologia grega e também utilizavam muito os objetos como vasos para decoração, para carregar água, óleos, essências e também essências funerárias nos seus rituais. Então vamos falar um pouco da arquitetura grega. Aqui vocês estão vendo aqui um templo grego chamado Panteão de Atenas. Os gregos, eles faziam os seus templos e nas colinas. Como vocês podem ver aqui, a arquitetura grega, ela é composta por colunas, ou seja, eram colunas que sustentavam aqui toda a arquitetura. Então, uma das características da arquitetura grega eram as colunas, onde eles faziam grandes templos aqui para adorar os deuses. Esse templo aqui foi feito para homenagear a deusa Atenas, que é a deusa da sabedoria. E como vocês podem ver, ele está todo destruído. Mas por que foi destruído? A gente está falando da arte da antiguidade. Então, nessa época, muitos povos invadiam o outro. Então, foram devastados pela guerra, pelo tempo. Então, atualmente, esse templo, ele está dessa forma. Se você tiver a oportunidade, alguma vez na vida, de viajar na Grécia, você vai ter a oportunidade de conhecer esse templo. Então, a arquitetura grega, ela é baseada principalmente nas colunas que sustentam todo o teto ali, tá? Então, eram grandes templos. E como é que era a pintura grega? A pintura é um dos primeiros registros da arte grega, frequentemente encontradas em vasos de cerâmica com características geométricas, triângulos, círculos e formas de xadrez. Como eu falei para vocês, os povos antigos havia muita guerra, então um povo dominava o outro. Então a maioria da arte grega ela foi destruída por essas invasões, pelo tempo. E o que restou foram alguns vasos que eles estão expostos em alguns museus. E uma das características lá do tempo arcaico, no período arcaico, que é o primeiro momento da arte grega, os vasos eles tinham características geométricas, ou seja, tinha um desenho de triângulos, círculos e formas em xadrez. E também eles apresentavam cenas do cotidiano. Vamos dar continuidade. Cenas do cotidiano, figuras mitológicas. O que é figuras mitológicas? Eles acreditavam em vários deuses, né? Então eram os mitos gregos. Os vasos eram utilitários e usados como peças de decoração. Aí nós temos dois tipos de vasos. Nós temos uma ânfora e uma hidra. Então eles eram utilizados para colocar óleos, vinho, água. A água era mais utilizada na cratera, que é um vaso com a abertura mais larga, tá? E olha só, o detalhe ali dos desenhos. Então, eles faziam, né, cenas do cotidiano. Nós estamos vendo ali no segundo vaso, duas pessoas ali jogando. Então, eles utilizavam cenas do cotidiano e figuras mitológicas dos seus deuses. Geralmente, o vaso grego, ele tinha uma pintura em forma... O primeiro vaso aí, a gente está vendo uma figura negra à frente, né? E atrás
no formato da cerâmica laranja. E o outro já é diferente, o fundo é preto e já tem as figuras ali, pintadas ali de laranja, certo? E como é que era a escultura grega? Bem, principais características, eles buscavam a máxima aproximação do real, especialmente nas figuras humanas. Os temas frequentemente religiosos, como a representação de deuses e deusas esculpido em mármore. Aí você tem uma réplica, tá, de uma escultura grega. Essa escultura, ela foi feita em metal, então a maioria dos povos, eles pegavam esse metal para derreter. Então, isso aí foi feito em mármore, seria uma réplica uma escultura romana, e aí representa um atleta grego. Vocês sabem que a Olimpíada, ela iniciou lá na Grécia Antiga. Então, esse período aí é um período clássico, onde as figuras começavam a se movimentar através de ser numa pedra dura chamada mármore. Então, você vê os detalhes aí da escultura, um atleta esculpido perfeitamente, o corpo escultural, você vê os músculos, movimentos aí. Então, os gregos tinham mania de perfeição. Ele desenhava a pessoa muito mais bonita do que ela é, certo? Como vocês fazem hoje em dia? A foto de perfil de vocês, por exemplo, no Instagram, no Face, vocês sempre dão uma melhorada, né? Tem um Photoshop, então nós ficamos muito mais bonitos na foto. Então, é exatamente o que os gregos faziam na escultura. Eles tinham a mania de perfeição, ou seja, eles esculpiam as pessoas muito mais bonitas, muito mais perfeito, tá? Eles tinham essa mania de estética, de beleza, então eles faziam as pessoas, a escultura muito mais bonita do que eram realmente. Então, as representações, vamos dar continuidade, as representações das figuras masculinas são, em sua grande maioria, nus, como vocês viram lá, o Discóbulo de Miron, que era um atleta grego, representando ali o momento dele jogar o disco, completamente nu. Já as figuras femininas exibem um drapejamento das vestes, como vocês estão vendo aí, a Vênus de Milo, que ele representava a deusa Afrodite, a deusa da beleza, do amor. E essa escultura aí, ela está exposta lá no Museu do Louvre, em Paris. Quem tiver oportunidade alguma vez na vida de viajar, vocês vão conhecer essa escultura aí de 2 metros de altura. E vocês podem ver aí o drapejamento nas roupas, apesar de ser produzida no mármore, numa pedra, ela tem essa leveza, como se estivesse assim, esvoaçando. Então, a figura feminina geralmente tinha essas vestes drapeadas, e como vocês podem ver, ela está sem um braço, é uma escultura original, ou seja, que foi deformada ali pelo tempo, né? Então, é por isso que ela tem essa deformidade aí. Dando continuidade, a gente vai conhecer agora uma escultura do tempo arcaico. Olha só, no primeiro momento, a escultura como é que era? Ela era rígida, ela não tinha movimento. Então, havia um pé à frente. Os gregos imitavam as esculturas lá do Egito Antigo, que os faraós eram considerados como os deuses. Então, ele tinha essa característica da escultura, tinha que ser ereto, olhando para frente, para a divindade. Então, não tinha movimentos, então tinha esse ar de superioridade de Deus. E um pé esquerdo à frente. E a característica da escultura grega, os homens são representados nu, né? O nu artístico. Então, esse aí é um período arcaico, são as primeiras esculturas gregas, que não tinha muito movimento, como vocês viram lá do Discóbulo de Miron, que estava jogando o disco, ou seja, já estava com movimento, lá no período clássico. E vamos falar um pouco da arquitetura agora. Bem, as primeiras esculturas gregas, no estilo arcaico que nós vimos, né, o Kouros, ele é a influência dessa escultura egípcia, como eu falei para você. Ele possui forma cúbica e a rigidez do corpo, ou seja, não tinha movimento. As esculturas do estilo clássico começam a ganhar movimento e expressão, atribuindo às estátuas mais vivacidade, como vocês viram no Discóbulo de Miron ali, com movimento, o atleta jogando visto, e a deusa grega, né, Afrodite, a Vênus, né. Agora vamos conhecer um pouco as colunas gregas. Bem,
havia 3 estilos de coluna na Grécia, como a gente viu lá no templo, no Panteão, o templo de Atenas. Aqui é a mais simples, ela tem aqui a forma superior, é chamada de capitel. Então, ela é mais rígida ali, não tem detalhe. E nós temos também a coluna jônica, que é essa segunda aqui. E vocês veem lá em cima, na parte superior, o capitel. Ela tem ali uma voluta, como se fosse ali um cachinho de anjinho, né? Um pergaminho enrolado. Então, ela tem esse detalhe aí no capitel. E nós temos também a coríntia. Olha só o detalhe da coríntia. Aqui é no capitel, na parte superior, nós temos aqui uma folha de acanto. O que é acanto? É uma planta que é característica lá da Europa. Então, os gregos, eles tinham esses 3 estilos de coluna, que é uma das principais características da arquitetura grega. Então, vamos analisar mais uma vez a arquitetura grega. Bem, os templos são identificados a partir de 3 ordens arquitetônicas, a saber, ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntica, como nós já vimos, né? A ordem dórica, no capitel, ela é simples e maciça. A ordem jônica, mais detalhes e com mais leveza, a gente viu ali a voluta, né? Como se fosse aqueles cachinhos. E a ordem coríntia, que é extremamente detalhada com folhas de acanto, certo? E a gente já estudou a arte grega e vamos agora analisar o que vem ser a arte romana. Bem, os romanos aproveitaram a cultura dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, bem como deixaram-se influenciar pelos padrões estéticos gregos que a admiravam. Então, os romanos eram admiradores da arte grega e também ele pegou várias influências dos etruscos. Bem, como é que era a pintura romana? A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, soterradas pela erupção do Vesúvio 79 depois de Cristo, cujas ruínas foram descobertas no século XVIII. Então, olha só, uma das principais cidades, né, romana, ela foi destruída por um vulcão, né, chamado Vesúvio. Então, o que restou foi muito pouco da arte grega, da arte romana. Bem, os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagens, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. Vamos conhecer um pouco do que restou da pintura romana. Isso aqui eram as paredes dos palácios dos imperadores romanos, era assim pintada, olha, nesse estilo aqui. É como se fosse o grafite do dia de hoje. Então, essa arte, tanto a grega como a romana, nós tivemos muita influência na nossa civilização, principalmente na romana, né? Que foram os primeiros a pavimentar as ruas, banheiros, água encanada. Então, foi uma evolução muito grande. Então, os romanos foram muito guerreiros, então conquistaram grandes territórios, eram grandes militares. E vamos analisar agora a escultura romana. Bem, a arte é a mistura da perfeição e do clássico, com as aspirações do realismo e estilo do Oriente, resumindo esculturas de pedra e bronze de inigualável beleza. Vamos agora analisar uma escultura romana. Aqui a gente está vendo uma escultura de Augusto Prima Porta. Mas o que é Augusto Prima Porta? Bem, essa escultura ela foi encontrada na cidade de Prima Porta, lá em Roma, por isso que é chamada de Prima Porta. Então, o Augusto, ele foi o primeiro imperador, Júlio César. Augusto Júlio César foi o primeiro imperador de Roma. E diferentemente das esculturas gregas, os romanos, eles retratavam a realidade. Mas só que nessa escultura aqui, Júlio César, ele está numa forma jovial aqui, ele não tinha essa idade. Então, essa escultura, ela representa o poder de Roma, que ele estava à frente. Os romanos eram grandes guerreiros, então ele mostrava aqui a superioridade. Era cheio de simbolismo ali na roupa dele, então tem grande simbolismo, representava o poder e também a
perfeição nas suas esculturas e também o realismo. Bem, vamos analisar um pouco a escultura de Augusto Prima Porta. A gente está com pouco tempo, vou ler um pouco mais rápido. A escultura do imperador romano Júlio César, Otávio Augusto, é um monumento de exaltação do poder imperial. Vamos analisar o monumento agora. Esse aqui é o Panteão de Roma. Aqui as colunas, elas servem apenas para decoração. E no interior, eles descobriram os arcos, certo? Que foi uma característica da cultura etrusca. Então, vamos analisar a arquitetura dos romanos. Desenvolveram uma forma de construção em que as colunas passam a ser apenas decorativas. Utilizavam o arco e a abóbada, recurso arquitetônico desconhecido pelos gregos e egípcios e transmitido aos romanos pelos etruscos. E vamos conhecer algumas arquiteturas. Aqui nós temos os aquedutos. Os aquedutos tinham a função de conduzir água pelas cidades. Nós temos também o Coliseu, que foi construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo de seu filho Tito. É um dos mais grandiosos monumentos na Roma Antiga. E é formado por grande número de arcos redondos, suas paredes externas medem 46 metros de altura e são divididas em 4 pavimentos, 3 arcadas com colunas dóricas, jônicas e coríntias, aquelas esculturas gregas. E agora chegou o momento da nossa DLI. Bem, primeira questão. Qual a principal característica de uma escultura grega no período arcaico? Tá? Isso é grego. Identifique as colunas gregas e dê as características de cada uma. Aí vocês estão 3 colunas e vocês vão dar um nome para elas. Identifique o nome de cada escultura e a que civilização pertence. A primeira e a segunda, a figura 1 e a figura 2. Então, responda as questões. Daqui a pouco nós voltamos para a nossa interatividade.
Então, voltamos à nossa interatividade do 8º ano e eu quero parabenizar aqueles alunos que estão prestando atenção na aula e respondendo as questões corretamente. A primeira questão, vamos ler mais uma vez. Qual a principal característica de uma escultura grega no período arcaico? Lembra, o primeiro período arcaico. E B, identifique as colunas gregas e dê as características de cada uma. Aí nós temos 3 colunas, aí vocês vão dar o nome de cada uma coluna grega. E a segunda questão, identifique o nome de cada escultura e a que civilização pertence. Figura 1, que escultura é essa e a que civilização pertence? E a figura 2, qual é essa escultura e qual civilização pertence? Então, a gente tem algumas respostas aqui. Bem, o Rafael, ele respondeu a questão 2, né? A figura 1 foi uma escultura grega e a figura 2 é a romana. Muito bem, Rafael. Aqui o Vinícius respondeu a questão A. Eles possuíam um grande número de pilares, né, com relação à alternativa B da primeira questão. Bem, o Rafael, ele respondeu também a figura 1, trata-se de uma escultura grega, e a figura 2, romana. Muito bem. O Mike, né, respondeu que a figura 1 era grega e a figura 2 romana. Muito bem, Mike. Então, aqui o Lucas respondeu a questão 2, que é a figura 2, o primeiro imperador de Roma. Parabéns, isso mesmo. A Esther respondeu, eles tentavam deixar a escultura mais realista na questão A. E Israel aqui, na questão 2, ele respondeu a escultura grega, a figura 1 e a figura 2, escultura romana. Aqui a Samara respondeu a questão 2, a primeira imagem grega e a segunda romana. Bem, aqui a Ana Flávia respondeu a questão 2, Vênus de Milo, da civilização grega. Muito bem, olha aí, a Ana Flávia prestando atenção na aula, colocou o nome da escultura. E o Marcos Paulo colocou a figura 1 romana e figura 2 grega, né? O Rafael, a questão 2, figura 1 grega e romana. Bem, vamos fazer um comentário agora das questões, né? Primeiramente, a primeira questão perguntou o seguinte: qual a principal característica de uma escultura grega no período arcaico? Lembram que eu mostrei uma figura que não tinha movimentos, que era o chorus? Então, as primeiras esculturas gregas, elas não tinham movimento, elas eram estáticas. E eram esculpidas no mármore. Então, nós demos um exemplo da escultura do chorus. E B, identifique as colunas gregas e dê as características de cada uma. Aí nós temos 3 colunas. A primeira, nós temos a Dora, que ele tem um capitel maciço, sem detalhes. A segunda é a Jônica, que ela tem aquela voluta ali, aquele cachinho. E a terceira é a Coríntia, né, que tem aquela folha de acanto, que é uma planta encontrada na Europa. Então, essas colunas são as principais características da arquitetura grega. E a segunda questão, identifique o nome de cada escultura e a que civilização pertence. A primeira, quero parabenizar a aluna que acertou o nome da escultura, que é chamada Vênus de Milo, que os gregos retrataram aí a deusa Afrodite, né, que é a deusa da beleza e do amor. E a segunda, que é uma característica da escultura grega. E a segunda é o primeiro imperador de Roma, o aluno também acertou na interatividade, que é o Augusto de Prima Porta, que essa escultura foi encontrada lá na cidade de Prima Porta, e era uma escultura romana ali, que ela mostra o poder ali imperial, certo? Dos imperadores. Então, ela é uma forma realista ali, e com ali
um poder ali de dominar, que está à frente das batalhas. Então, foram essas as questões da DLI. Eu quero parabenizar mais uma vez vocês que estão participando da nossa DLI. Então, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.